Olá, pessoal! Vamos a mais uma aulinha de biologia? Vamos falar, na verdade, nessa aula de hoje, né, a respeito de algo que está muito presente atualmente. Hoje você liga uma televisão, você pega uma revista, vai na internet, em site de informações, o que a gente encontra? Pandemia, coronavírus. Essas palavras hoje fazem parte do nosso dia a dia. Estamos vivendo um cenário, exatamente, estamos vivendo esse cenário, o cenário de uma pandemia. Então, eu trouxe, acho importante você saber diferenciar os conceitos, esses conceitos. Qual é a diferença entre um surto, uma epidemia, uma pandemia e uma endemia? Quando a gente fala sobre isso, é importante classificá-los levando em consideração o número de casos da doença. Falou em surto, nós temos um aumento inesperado de uma determinada doença em uma determinada região. Podemos tirar como exemplo a dengue. Em períodos, por exemplo, de chuva, a gente pode intensificar casos de dengue em uma determinada região. E aí caracteriza um surto. Se esse surto ampliar a sua proporção para várias outras regiões, a gente tem uma epidemia. Epidemia é um surto, vamos dizer assim, com uma proporção maior. Essa epidemia, ao tomar proporções mundiais, vira uma pandemia. E quando a gente se refere a áreas infectadas, esse cenário é mais complicado. E a gente está vendo isso, né? A OMS, ela considera uma doença como uma pandemia quando ela atinge países de todos os continentes. É o caso do coronavírus, ok? Uma endemia, ela não leva em consideração o número de casos. Ela leva em consideração a frequência desses casos em uma determinada região. A gente pode citar como exemplo a febre amarela na região norte, onde a gente tem uma frequência dessa doença nessa região. Deu para entender? Vou recapitular. Surto, aumento inesperado de números de casos em uma certa região. Epidemia, quando esse surto toma uma proporção maior, atingindo diversas cidades, diversas regiões. Pandemia é uma epidemia que tomou uma proporção mundial, uma proporção global. Endemia é uma região, é um tópico que a gente define como frequência de doenças, frequência da ocorrência, digamos assim, de determinada doença em uma certa região. Então, esses conceitos fixos na cabeça é importante não só de uma forma direta, mas que vocês consigam interpretar de forma indireta muitas questões do Enem, que trazem a parte de doenças, que é algo muito recorrente, que é algo muito frequente nas provas, tá? O que a gente está esperando atualmente de forma muito esperançosa? A vacina. Diante disso, é importante ressaltar, e eu ressalto também, baseado na análise das provas anteriores, se você pegar as provas do Enem anteriores, vocês conseguem observar a recorrência quando se fala em imunização. Então, é preciso que vocês saibam diferenciar uma vacina de um soro. Primeira coisa que eu vou citar para vocês, vacina é preventiva, soro é tratamento. Eu tomo uma vacina e quando eu faço isso, não é porque eu tenho uma doença. Eu tomo para me prevenir daquela doença. De que forma, Carol, isso acontece? O que é que tem naquela vacina que é inoculada nos seres vivos, de forma geral? A vacina contém o antígeno. Ah, Carol, mas eu não sei o que é antígeno. Antígeno, anticorpo. Eu preciso entender e saber a diferença dos dois para que eu possa conseguir passar isso para vocês. Anticorpos são proteínas especiais que vão combater o antígeno. E o antígeno nada mais é do que um elemento, do que um corpo estranho ao seu organismo. Então, eu preciso que o antígeno conheça o anticorpo para que esse anticorpo consiga combatê-lo. Tá? Eu só consigo produzir anticorpos, é importantíssimo deixar claro isso, se eu entrar em contato
com o antígeno. A relação antígeno e anticorpo é muito, mas muito específica. Então, eu preciso entrar em contato. A gente está falando de pandemia, o cenário atual, coronavírus, queremos uma vacina para combatê-lo. Eu preciso entrar em contato com ele. Eu preciso entrar em contato com o vírus. Esse vírus ele vai estar atenuado, ele vai estar fraco, ele não vai causar problemas, digamos assim, na hora que vocês receberem essa vacina. E aí, diante disso, entrando em contato, a gente produz anticorpos específicos contra aquela doença, ok? No caso do soro, o soro ele já traz os anticorpos prontos. Por isso que eu falei para vocês que o soro ele tem um efeito de tratamento. É quando eu já estou, por exemplo, picada de uma cobra, estou com veneno dentro do meu corpo. O que fazer? Vou tomar uma vacina ou vou tomar um soro? Bom, se eu tomar a vacina, levando em consideração que a produção de anticorpos é lenta, já era. O veneno vai se espalhar e aí, infelizmente, nós não vamos conseguir minimizar os efeitos dele. Tá? Então, a gente precisa tomar soro, porque o soro antiofídico, que é específico, que contém os anticorpos específicos, ele vai combater aquele antígeno. Então, vamos lá. Vacina preventiva, soro, tratamento. Em relação à vacina, é importante mostrar isso aqui para vocês. Ó. Como se dá a nossa resposta imunológica diante da vacina? Eu falei para vocês que quando é inoculado o antígeno no ser vivo, o que é que acontece? A produção de anticorpo começa. Essa produção, ela é lenta. É o que chamamos resposta imunológica primária. Nós levamos mais dias para produzir uma pequena quantidade de anticorpo. Porém, se ao tomarmos a vacina, começamos com a resposta imunológica primária, em um outro momento entrarmos em contato com aquele antígeno daquela doença que eu me vacinei, eu vou para a minha resposta imunológica secundária. É como se a primária preparasse, deixasse a gente pronto, digamos assim, para uma segunda resposta mais rápida, mais efetiva, em que a produção de anticorpos é bem maior. É o que a nossa chama de memória imunológica. Então, saiba a diferença. Resposta imunológica primária é quando você entra em contato com a primeira vez com o antígeno. Começa a produzir anticorpo, mas de uma forma lenta. Resposta secundária, segundo contato com o antígeno. Maior produção de anticorpos, resposta mais efetiva. Ok? Então, importante ressaltar essa diferença em relação às respostas imunológicas. Diante disso, vamos para a tabelinha. Diferenças básicas, vacina e soro. Vacina, em relação à imunização, ela é ativa. Por que ela é ativa, Carol? Porque somos nós que produzimos ela de forma ativa. E o soro é a imunização o quê? Passiva. Por quê? Porque nós não produzimos, nós recebemos. Lembrem-se, soro já contém os anticorpos prontos. Nós recebemos, não precisamos produzir. Então, é um tipo de imunização passiva. Vias, tanto a vacina como o soro, via artificial. Por quê? Porque você está induzindo. No caso da vacina, você induz a produção de anticorpos colocando o antígeno. No caso do soro, você já recebe os anticorpos prontos. Carol, existem vias naturais? Sim. No caso da vacina, é quando você entra de fato em contato com o antígeno. E aí você começa a produzir naturalmente. No caso do soro, uma via natural, um exemplo, a mãe com o bebê. Né? É possível passar anticorpos para o bebê? Sim, através do leite materno, que é tão importante, através da placenta, que é uma forma de comunicação da mãe com o feto. Então, é uma via natural de receber os anticorpos, ok? Constituição. Vacina contém o quê? O antígeno, o corpo estranho, o elemento estranho. Soro, o que é que tem no soro? Os anticorpos prontos, tá? Então, é outra diferença associada à constituição. Resposta. A resposta que vamos ter com a vacina não é uma resposta imediata, é uma resposta posterior.
Mostrando mais uma vez o que eu falei aqui. Nós começamos, a produção de anticorpos é lenta. Então não vai, tomei a vacina agora, eu já estou totalmente imune contra aquele vírus, contra aquela bactéria, contra aquele antígeno? De forma alguma, ok? Diferente do soro. Soro, a minha resposta é o quê? Imediata. Por que imediata, Carol? Porque eu já estou com os anticorpos prontos. Então é algo mais efetivo, é algo que vai acontecer naquele momento. Lembra que eu falei do exemplo do veneno da cobra, ok? Tempo de ação. A vacina, você vai tomar a vacina, você começa a produzir, né, os anticorpos e o efeito daquilo que você produz dura muito tempo, tá? No caso do soro, não. O soro, o efeito, o tempo de ação é temporário. O que significa dizer que eu tomo o soro, eu recebo o soro em alguma eventualidade, como eu falei, o caso da picada da cobra, e o efeito vai ser naquele momento. Os anticorpos específicos, eles vão atuar exatamente naquele momento contra aquele antígeno. Entenderam? Fechou? Então não esqueçam, gente, isso é importantíssimo. Falar sobre esses conceitos básicos daquilo que nós estamos vivendo atualmente. O cenário atual é esse, estamos vivendo em uma pandemia e precisamos saber o que é isso. Então usamos isso para diferenciá-los e a diferença básica está aqui, entre vacina e soro. Não esquecer, vacina é preventiva, soro é tratamento, ok?